Deixa que eu falo, tudo bem, rapaziada? A partir de hoje eu tô chegando com um novo projeto aqui. Aliás, eu nem gosto de chamar de projeto, eu gosto de chamar de realidade. É uma resenha, é um bate-papo solto que se chama Bagé FC. E obviamente que eu chego já com parceiros, e com parceiros gigantes, como a KTO e como a Marquespan. Aliás, a Marquespan tem a tecnologia de ponta do mundo para fazer o pão mais amado do Brasil. E a KTO, você sabe, faz o teu cadastro, usa o código promocional BAGÉ, que já ganha 20% de bonificação. Mas vocês estão curiosos, devem estar pensando assim, Bagé FC, Bagé Futebol Clube. A ideia do programa é outra. Bagé FC é Bagé de futebol e... Corneta. Vem pra cá, Cornetinha, vem pra cá, já que tu... O Cornetinha vai ser o meu assistente de sempre. O Cornetinha vai ser meu assistente de sempre, vai estar sempre aqui comigo. Vamos fazer o seguinte, tá? Teu trabalho vai ser bem simples. Tu tá vestido de goleiro? Tô. Ah, é uma camisa de goleiro, tá coxoada aqui. Mas tu é goleiro? Hoje eu vou ser goleiro. Hoje tu vai ser goleiro. A Então, homenagem ao nosso... Faz o seguinte, eu tô aqui na Restinga, onde tudo começou na minha carreira e tudo mais. E eu tenho um irmão de vida que também começou aqui. Faz o seguinte, ele vai ser o primeiro convidado. Eu vou lá buscar ele. Busca ele lá. Vai lá buscar o nosso primeiro convidado. Vai, Cornetinha. Isso, dá uma corrida, dá aquela corridinha de atleta. Aquela corridinha de atleta. Já chegou o nosso convidado? Pô. Tá, mas por que tu tá puxando? Por que tá puxando, te agarrando na perna? Quer derrubar o time? Claro, eu quero derrubar ele. Mas que tá de quê? Goleiro? É o Fábio Costa, esse goleiro? Tu tá de Fábio Costa hoje? É Fábio Costa. Quase que saiu um Fábio Costa. Tá de Fábio Costa hoje. É Fábio Costa. Fábio Costinha. Beleza, irmão? Irmão, isso aqui não é uma entrevista, né? Isso aqui é um bate-papo. Deve te trazer muita lembrança esse chão que a gente tá pisando aqui, né? Isso aqui é uma nostalgia, não é pouca coisa. Tô vendo aí, mudou um pouquinho, não tem mais o terrão. Mudou bastante. Não tem terrão, mas tem muita coisa aqui, muita coisa. Vai. Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar pra rapaziada onde é que a gente tá. Obviamente que a gente tá aqui na Restinga, onde tudo começou nas nossas vidas. Mas esse lugar aqui tem algo especial no coração do... Pra nós aqui da Restinga é Paulinho, mas pro mundo ele virou o Paulo César Tinga. Vou mostrar pra vocês onde é que a gente tá agora. Vem com nós. Bora! A gente não mudou o cenário, a gente está no mesmo lugar, mas eu quero que... Tinga, onde que a gente está aqui? Nós estamos dentro da Restinga, na parte da Restinga Nova. Mas explica pra galera que tá em casa aí, o que representa isso aqui pra ti? Por que a gente tá gravando aqui? Cara, nós estamos primeiro gravando aqui porque aqui é que foi o meu pátio, né? Durante 15 anos, meu pátio, assim, de vários aqui na Restinga. Isso aqui que vocês estão vendo, esse gramado, não era um gramado, era um areião. Terrão, né? Terrão, duas goleiras, uma aqui onde a gente está, outra lá do outro lado. E aqui aconteceu muita coisa mesmo. Era o nosso pátio da tarde até anoitecer, né? Aquele refletor ali, ia até meia-noite, a galera jogando, verão. Então minha vida começou aqui. Sabe o que tu falou agora e eu olhei, né? Eu não lembrava. Era um refletor, né? É um poste que acabava iluminando. Ninguém reclamava de iluminação. Joga na luz, fala, joga na luz. Aí o cara ia pro lado direito, joga na luz ou joga no barranco. A posição era barranco, era luz e frente e trás. Não, e era o primeiro e o principal lazer, né? Porque, poxa, tu morava aqui. Eu, por exemplo, me criei aqui, mas morando na Restinga Velha. Mas, por exemplo, tu morava a poucos metros daqui, né? Aqui é no meio dos blocos, né? Do condomínio. Que é o meio. Então era o lazer direto, era sair de casa pra jogar bola. Descia do prédio aqui, já jogava. E às vezes quando tu não queria jogar, não tinha como. Via gritaria. Se faltasse um, tu já gritava na janela, já chamava. Aí um tava de castigo do coroa, o cara ia convencer o coroa do cara, a mãe do outro, que deixava de castigo. Pô, deixa o fulano descer, falta um. E aqui aconteceu muita coisa, cara. E vou te dizer que não só na infância, depois que virei profissional, continuei fazendo bastante coisa aqui, de jogar aqui. Fazia muita coisa legal aqui. Sabe que aqui na Restinga, né, para quem se criou assim, aqui como nós dois, tem muito jogador de muita qualidade que poderia ter sido profissional e não foi, né? Aqui mesmo, se a gente pegar aqui, na parte geral do condomínio Monte Castelo, muita gente de muita qualidade acabou não chegando ao profissionalismo. Por vezes porque não quis, por vezes que foi para outro caminho e tal. Mas muita gente que chegou, além de ti, jogou aqui nesse terrão, né? Poxa, o Rafinha hoje que está no Barcelona e jogou a Copa do Mundo, jogou aqui. O Ronaldinho Gaúcho, embora não tenha sido criado, ele vivia contigo aqui na Restinga e jogando nesse campinho, né? Aqui teve vários talentos que passaram aqui, tantos que se formaram, jogaram aqui,
E depois até profissionais, né? Mas eu tinha um evento que eu fazia aqui, e tenta imaginar quem está nos olhando assim, tenta imaginar o jogador do Grêmio ou do Inter, né? Todo mundo profissional? Todo um profissional, jogador que você vai ver jogar domingo, um jogo do Campeonato Brasileiro, como vai ter agora no domingo. Tu imaginaria esse jogador saindo segunda-feira, passando lá no clube, na época era no Grêmio, fazendo a massagem, ali aquela recuperação, e às 5 da tarde está aqui jogando? Nunca. Nunca. Então a gente fazia isso. Eu lembro de nós jogar um jogo contra o Vasco, a gente perdeu o jogo, fizemos a recuperação, e eu já tinha marcado um jogo com os caras aqui, valendo churrasco, tinha um latão ali de carne, e aí pegamos, encostamos o carro tudo aqui, e descemos aqui já pronto, fardado, com a roupa de treino do clube. Eu, Chay, Ronaldinho, Éder, Leanderson, Douglas, Renato zagueiro. Cara, vim aqui jogar contra os caras, era muito legal. Não sei se aconteceria isso hoje, né? Não, com impossível. Tanto de vídeo, câmera. Impossível, porque alguém ia colocar... E isso ia gerar uma polêmica muito grande. E não era um jogador, era praticamente metade do time, quem sabe até mais, né? E não machucava ninguém? Cara, teve algum momento de alguém se machucar? Machucar não, mas eu lembro que aí tinha o Fubá, um daqui da vila aqui, nego Fubá. O Chay pegou uma bola. O Fubá do samba do esquenta. Do esquenta, o Fubá do esquenta. O Chay gostava de jogar no ataque, aí ele veio por trás, deu um carrinho com os 2 pés no Chay, dizendo, não, o Fubá vai acabar com o jogo. E aí nós ficava jogando, o pau cantava, não tinha juiz, nada. E era uma coisa que pra nós era muito legal, assim, porque, pô, a gente... Era algo inocente, né? Dá pra dizer assim, né? Era uma coisa de uma pureza, de caras que eram profissionais e que faziam questão de continuar jogando com os amigos. Eu fico pensando assim, acho que hoje seria quase impossível, né? Porque hoje qualquer coisa que o jogador faça fora do ambiente do clube já dá uma polêmica, né? Tem essa questão da lesão, como tu falou, o risco. Cara, mas aqui outra coisa, hoje tá bonito, aqui tem grama, era terra e pedra. Tinha muita pedra aqui do barranco. Sim, caiu, ralou, vai joelho, então vai era tudo. muita pedra, mas era muito legal, mas lotava, imagina as crianças, os adultos, o cara que ia no estádio, no Olímpico, ver nós jogar, de repente na segunda nós estávamos aqui jogando e o cara estava ali na esquina, era uma loucura isso aqui, cara, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer, fizemos isso durante anos, e no final do ano a gente fazia um Grenal. Aí eu trazia o Clyde, trazia o Diego, os gritavam no Inter. O bicho pegava mais ainda, aí tinha rivalidade. Aí quando põe Grenal, mexe um pouquinho mais. Ninguém queria perder. Aí mexe com a galera. Pô, imagina, tu te criou aqui, tu começou a jogar do tamanho do cornetinho, assim, mais ou menos. Bem gigante, assim. Toma a bola aí, Bertigo. Tu vem de Fábio Costa hoje, né? Olha, habilidoso. Acho que 2 tá bom, 2 tá bom. 2 tá bom, vai dar correria, vai cair lá na lagoa lá. Mas tu sabe que quando eu conversei contigo, né, que eu ia começar esse projeto todo, que na sequência a gente vai saber, ele vai ficar sempre nesse molde, só que o molde é uma resenha, mas é uma resenha dentro de uma quadra, dentro de um local de futebol. E aí conversando contigo, cara, eu achei demais quando tu citou assim, pô, por que a gente não faz num campinho que é a nossa raiz, né? Que a gente está dentro do lugar que a gente nunca abandonou, né? E tu, mais do que ninguém, carrega no nome, no teu nome de trabalho, levou para o mundo, né? O que era o Tinga. Eu lembro de conversar com o Tinga, que é intérprete no Rio de Janeiro, lá da Vila Isabel, e eu perguntei, cara, por que teu apelido é Tinga? Aí ele disse assim, cara, sabe que eu não sei, mas todo mundo acha que eu me criei na Restinga, e ele é carioca. Então, isso é muito legal. E então, poder voltar para cá e fazer desse primeiro programa, né, do episódio 1 do Bagé FC, na nossa raiz, na nossa essência, eu imagino para ti o que seja ver isso aqui, que hoje é um banhado, digamos assim, não é mais o campo, mas quanta coisa da tua vida aconteceu a partir daqui, né? Exato. As pessoas que estavam na tua vida. E hoje aqui, né, fazia um tempinho que eu não vim aqui, normalmente eu venho lá, fico lá na faixa, na frente, eu vi um monte de gurizada aí passando, né, que poderia estar aqui jogando, né, se tivesse o campo, né? Verdade, então, muita coisa que poderia ter mudado na vida. E só de eu chegar aqui, até meio que anunciando aqui, né, eu tenho agora, sou um cara de ter poucos sonhos, né, e os sonhos que eu tenho é aqueles sonhos que são palpáveis, né. E minha meta agora, com pouco tempo aí, de 12 a 24 meses, é ter esse campo de novo. Eu vou fazer o que eu puder para... A gente volta aqui e faz outro Bagé FC daqui. Nós vamos voltar aqui e nós vamos ter um campo aqui, porque aqui tem muita história legal e eu sei que muitas decisões que nós tomamos... Parte daqui. Que poderia ser diferente, né? Se nós não tivesse isso aqui. Completamente. Eu, com certeza, se eu não tivesse isso aqui toda a tarde para jogar...
talvez eu estaria fazendo outra coisa. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Que quanto tempo vago, vazio da tua vida, do dia, ele poderia ter sido usado para outras coisas. Ele estava sendo usado para cá, para que tu potencializasse a convivência com teus amigos e a própria carreira que tu acabou virando esse jogador. Muita coisa que tu desempenhou lá no campo, em qualquer lugar do mundo, tu deve ter tirado daqui. Com certeza, muita coisa. Tomada de decisão, pressão, né? Nós jogava aqui, era uma pressão, né? A maior pressão era aqui. O cara tava a 2 metros de ti ali no barranco, xingando, cobrando. Sem espaço, o bicho pegando. Espaço, jogo. Nós botava 9 jogadores para jogar aqui. Talvez tem que marcar o Tinga mesmo, eu não jogo uma bola. E o cornetinha de goleiros. E essa luva, o tamanho dessa luva aí, pô, você é o Fábio Costa, goleiro, você tirando no Tá joelho? funcionando a tua corneta ainda aí, cornetinha? Então só pra ver se tá funcionando. Vê se tá funcionando aí. Tá funcionando. Vai acordar a galera. E essa luva, mostra essa luva aí, cara. Tá com a luva. Acho que erramos na luva. O que tu vai jogar? Vai jogar bola de tênis? Vai jogar essa luvinha? É uma luvinha de qualquer esporte, menos que seja de futebol. Sabe que eu vinha vindo pra cá e estacionando o carro, parando, olhando a galera que tava na volta aqui, e a gente vê que o quanto é como se tu namorasse aqui, né? No mesmo apartamento, no mesmo condomínio, porque os vizinhos, as pessoas que estão aqui, seja os tiozinhos mais velhos, eles passam e eles não só cumprimentam, eles lembram de alguma coisa, né? Já faz 30 anos que eu te via correndo aí e tal. Tem. Eu por estar sempre aqui, né? Então a Restinga cresceu muito, né? Hoje aí estamos quase passando de 100 mil habitantes aí. Mas eu sempre continuei atualizado aqui, a gente tá vindo, nossos projetos todos são aqui na Restinga. E eu faço questão, sim, de lembrar de cada detalhe. Eu tenho um monte de coisa ruim, mas algumas coisas que eu tenho boa é de memória. Sou bom de memória, então eu chego aqui, às vezes nem eles lembram de coisas que eu vivenciei aqui. E aqui foi muita coisa que aconteceu legal, assim, e muito jogador bom jogou aqui. E eu tenho certeza que esses moradores todos aqui em volta, aqui, quando a gente vem e faz isso que nós estamos fazendo aqui... É uma nostalgia, né? E ele se sente orgulhoso, né? E eu tenho certeza que a maioria aqui dos pais e mães aqui, que são trabalhadores aqui, gostariam que tivesse campo aqui e eles pudessem estar dentro da sua janela, dentro de casa, sabendo onde está. Porque ele tá enxergando, né? Enxergando seus filhos. Tava vendo o filho o tempo inteiro ali, e sem contar essa própria convivência, né? Das amizades, de tu conseguir entender o que é bom, o que não é. A gente acaba meio que sendo um autodidata da vida, se criando nesse ambiente que a gente se criou, que é completamente diferente hoje, né? Hoje tu tem muita gente fechada, hoje tu tem muito da molecada jogando muito mais videogame do que essa bola na rua. Tal. Às vezes até por medo dos pais e tal, mas isso interfere em muita coisa, né? Eu tenho como convicção, assim, em termos de educação, né? Que é nossa maior dificuldade hoje a nível de Brasil. Eu penso que uma das poucas chances que temos ainda de retornar a ter uma educação legal, ela parte-se do esporte. Claro. Parte do esporte, ela já não é mais... O esporte já não vem mais em segundo plano, ela parte do esporte. Então, assim, eu fui educado dentro do esporte aqui, nos limites, dos riscos, das consequências de cada risco que eu passava dentro do jogo, ele é transferido para a vida. Então, a minha educação foi aqui. Minha educação foi aqui, de esperar a hora de jogar, de jogar com os grandes, saber o que tinha que fazer naquele nível. A disciplina de entender quando tu podia fazer alguma coisa ou não, que a gente acaba também tendo essa percepção muito cedo, né? Exatamente. Às vezes eu vejo assim, principalmente tratando de futebol, de formação, né? Às vezes os treinadores começam, principalmente em beira de campo, tu vai olhar as categorias de base, assim, de 10 a 13, 14 anos, tu vê muitos treinadores falando o que o jogador tem que fazer, né? E quando tu joga na várzea, né, ninguém te diz o que tem que fazer. Tu vai poder aprendendo, de decisão. Vai aprendendo com a consequência. Se tu driblar muito, consequentemente tu vai tomar uma porrada. Né? Se tu driblar no lugar errado, tu vai perder a bola e vai tomar o gol, talvez não vão te convidar para jogar no outro dia. Então, é muito importante tu ter esses erros, tu ter essa iniciativa e ao mesmo tempo ter a consequência, porque a vida é isso. E aí tu consegue praticar isso, né? Porque uma coisa é eu te contar como que foi a vida do Cornetinho, outra coisa é viver a vida dele, né? Exato. Ó, já acordou, ele é fodido. Ele parece aquela estátua que o volta e meia, tu põe uma moeda e ele começa a mexer. Tu quer jogar bola? Eu acho que ele tá empolgado pra jogar bola. Na sequência a gente vai bater uma bola contigo ali. Tá? Mas tu é goleiro hoje, né? Esquece. Se bem que teu esporte é basquete, né? Não? Ô, Tinga, eu separei aqui pra gente entrar numa resenha. A gente vai começar a fazer sempre um quadro, tá? Hoje ele não vai ser assim.
até porque a gente tá... Tem algumas perguntas que eu não ia te botar em saia justa aqui, teu irmão. Mas sempre vai ter um que vai ser o golaço ou o gol contra. Né? O golaço é alguma coisa que tu aprova e o gol contra é alguma coisa que tu desaprova. Então eu dei uma misturada aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos imaginar que aqui no campinho, retoma lá o campo e tal, como tu tá pretendendo fazer. Aí só tem o Fábio Costa para escalar no time como goleiro. Tu chama ele ou tu improvisa um zagueiro no lugar dele? O meu time eu chamo ele, ao contrário, não. Vamos botar outro. Ao contrário, eu boto outro. Depende. Pro meu time eu quero, pai. Pra quem não lembra, é impossível não lembrar desse lance. Esse lance ficou marcado Pô, o time tem 2 Libertadores, jogou pelo mundo inteiro, mas volta e meia a gente sempre lembra do pênalti que não foi dado lá em 2005. Que eu brinco, porque como eu sou gremista, eu brinco que o Tinga se atirou, né? Sobe Tinga e Fernandão lá dentro da área. Olha o Tinga! E o pênalti ou não? E aí, Arnaldo? Ele não vai dar o pênalti, vai dar uma bronca no Tinga, vai expulsar o Tinga. Era o Márcio Rezende, o árbitro. Ele deu o lance correto, claro que é uma brincadeira, mas o Fábio Costa, goleiro do Corinthians, né, atropela o Paulinho e o juiz não deu pênalti e ainda te expulsou, né? Então por isso que entrou de Fabinho Costa hoje aqui, o cornetinha com a camisa de goleiro. Mas se fosse o Fábio Costa, não tinha te acertado o carrinho. Vamos lá agora, golaço ou gol contra, tá? Convite para uma roda de samba. Golaço, porra. Convite para uma ópera. Gol contra. Gol contra, eu achei que tu vinha no golaço aí, não. Não, ópera não. Palavrão em campo durante o jogo. É golaço, velho. Vale. Faz parte, né? Golaço. Aquela provocação e tal. Treino físico pesado, tipo aqueles do Paixão. Golaço. Que precisa, né? Golaço. Do Paixão é golaço ainda. Discussão com o treinador. Golaço, faz parte. Faz parte. O que aconteceu. Tá. Agora eu tenho 2 perguntas aqui pra ti, ó. Klopp ou Abel? Klopp, que hoje tá no Liverpool, foi teu treinador no Borussia Dortmund. E o Abel dispensa apresentações. Abel. Essa aqui é boa. Hélio dos Anjos, que foi quem te deu a primeira oportunidade no profissional do Grêmio. Eu lembro como se fosse hoje, 97, acho que era uma quarta-feira de noite. Tu não era ainda um volante, né? Tu era um meio atacante, dá pra dizer assim. Ainda bem que não continuei, né? Senão Faz um golaço e pra todo mundo que era daqui da Restinga, obviamente que aquilo ali é como se cada um de nós tivesse feito parte daquele gol, porque era realmente um orgulho muito grande. Mas aí, Hélio dos Anjos ou o Seu Farias, que é o descobridor de talentos de todo mundo aqui da Restinga? Seu Farias. Pô, Seu Farias já, se a gente colocasse Farias, no papel milhões de euros que ele já promoveu. Farias o direito aquele direito de promoção que tem. O direito de formador, né? Formador ali, pô, só o do Rafinha aí já resolveu a Restinga aí, o Seu Farias já podia ter um monte de escolinha, né? Isso que teria que ser o correto, né? O grande formador não é Passou muita gente aqui nesse campo. Não é o clube, né? O grande formador é o Seu Farias, da Bina, o Seu Luiz, o Seu Edson, que tinha lá embaixo também, que pega uma bola, pega do seu dinheiro, coloca uma Kombi, põe os guri pra jogar e sai de manhã e compra uns lanches. Então essa é a grande formação. O Seu Farias é o maior de todos ainda. Falou do Seu Farias, o cornetinha levantou. Ele não tá olhando aqui, não vai adiantar tu te esforçar aqui. Não vai tentar pedalar, que não rola pedalada com essa perna aí, não rola. Aí mentiu, né? Pedalada não vai nessa aí, né, Dá cornetinha? pedalada, Cornetinha? Dá? Mas demora um pouquinho, né? Vai facilitar pro zagueiro tomar essa bola de ti. Vai facilitar demais pro zagueiro. Golaço ou gol contra? Fome. Gol contra. Fome de aprender. Golaço. Hoje servem mais ou menos quantas refeições dia o Fome de Aprender aqui na Restinga? 200. Hoje acabamos de servir 1.100. Levou o Fome de Aprender pro A gente centro. faz uma específica uma vez por mês, junto com algumas empresas, a gente serviu 1.000 no centro. Mas na Restinga, 200. Uma coisa até aproveitar o teu canal, que eu sei que vai ter uma força gigante, para dar uma dica, né, para governos, enfim. Escolas públicas de periferia não pode ter férias na parte do alimento, né? Na parte do refeitório não pode ter férias, né? A fome não é horário comercial, só. Não, então não sei como, não sou eu que sou pago para isso, não sou votado para isso, mas quem tem milhares de pessoas para isso, eles têm que pensar como não pode ter férias na parte da alimentação.
não vamos nem entrar mais a fundo, que muitos talvez até vai ter dificuldade para ir trabalhar, porque naquele horário ele está acostumado que o filho fique ali. Então não é as férias minhas com meus filhos que eu posso pegar e viajar. Então uma dica aí para quem estiver assistindo, que cria projetos aí nível, né, de governo, né? Se discute tanta coisa, né? Que não interfere na vida das pessoas, mas não ter as férias na parte do refeitório, né? Nas escolas públicas poderia ser um baita projeto, muito melhor do que vários projetos aí que a gente está vendo aí, nós discutir aí, que para mim não faz sentido nenhum. Vamos fazer o seguinte, o Bagé FC, a gente está fazendo aqui onde tudo começou, para o Tinga e para a grande maioria que se criou aqui na Restinga. Em algum momento quem jogou bola aqui passou por esse campinho, mas tem um outro campo que daí já era para quem já estava no outro nível. Seleção. Ali, já ia para a seleção e tal, que a gente vai conhecer agora, seguidinho. Voltamos com o Bagé FC já de outro ponto, porque fica próximo aqui do campinho que a gente estava, onde começou tudo, que era como se fosse o campinho 01 do Tinga. Aqui a gente já está no segundo passo, né, Paulinho? Aqui já é o passo do... Tá querendo jogar bola, Corneto? Quer jogar bola? Ah, era isso que tu queria fazer? Tá, mas de cabeça? Ah, não tem como errar com a tua cabeça aí, cara. Só vai ter cabeça. Vamos ver se é goleiro, te atira. Ah, goleiro? Ah, isso, muito bem, não, tá aprovado. Se eu faria te enxergar aqui, vai te levar para algum clube aí. Aqui já é o segundo passo, né? Aqui já é o campo do Pampa, que já é futebol 11, aí aqui já o bicho estava pegando diferente, né? Aqui já é mais seleção do negócio, né? Mas daqui a gente também via muito campeonato de primeiro quadro, segundo quadro, veterano, né? As poucas memórias que eu tenho do meu pai, assim, antes da separação, era de ver ele jogar aqui. Ah, tu chegou a ter essa convivência de ver teu pai jogar aqui? Jogar aqui. E depois de ele ir embora, separação, quando ele vinha na Restinga, ele vinha para jogar no veterano do Monte Castelo, que era o time mais famoso. Aí tinha o Botafogo, tinha o Independência. Tinha um ABC aqui na frente. Tinha um ABC, tinha uma Abolição lá da Restinga Velha. O Flor de Alá do Celestino. Então aqui era o campo, aqui o cara... Quero jogar campo, né? Que sempre tinha aquela coisa de criança, quando é que ia jogar no 11 e tal. Aí era aqui no Pampa, era aqui nesse lugar aqui. Se tinha uma visão aqui na época da Restinga que o Pampa era o maior campo que tinha na Restinga. E na verdade ele tem as dimensões oficiais, né? Difusor é praticamente do mesmo tamanho, né? E o Pampa, o difusor, o 0 era um pouco menor, mas esse aqui era considerado o campo. E tinha o campo dos Baixada lá que era realmente, a bola rolava, né? Se tu largasse ela no meio campo. A briga era no Paro Ímpar, se escolhesse certo, tu ganhar o jogo de qualquer jeito. Começar no lado alto. Ia ter pressão, entendeu? E não queria virar depois. Mas sabe o que a gente estava olhando aqui, né? A quantidade de... Pô, cornetinha. Ah, tá, entendi. É que toda vez que toca a corneta, ele quer atenção pra ver, ele quer brincar. Esse teu filho pequenininho Ó! Ah, isso aí já era se abaixando. Pedindo pra sair. Tu era goleiro, né? Vai fazer reposição? Mas não vai muito forte essa bola. Eu vou tirar essa corneta de ti aqui. Teu filho tá foda aí, Bagé. Só se botar uma barba ali, engana bem, né? Dá pra fazer até um DNA, né? Ó, Fábio Costa. Mas a gente tava falando aqui do quanto isso aqui serve de lazer pra rapaziada, né? Independentemente da idade, né? Pode chegar aqui no final de semana, vai ter futebol. Se chegar no meio de semana, a galera tá caminhando, tá? Cara, e não tinha essa, né? O pessoal conseguiu improvisar, né? Sabe como é que é a comunidade? O cara se vira, né? Tenta improvisar em uma pista, hoje tá vendo um monte de gente aí, senhora, caminhando. E lá ficou legal que o pessoal fez uma pista de skate, então tem um pouco mais de lazer que nós tinha na época. Nós só tinha o futebol e era aprender a jogar, dar um jeito de jogar, né? Quem não gostava de jogar bola, tentava aprender a jogar em algum lugar. Tentava, pelo menos. Fala que é lateral para ficar lá mais perto, mais longe do campo, do meio do campo, né? Se eu fosse te perguntar agora, se a gente fosse escolher uma seleção dos caras que tu jogou, quem seria o teu goleiro? Dos que tu jogou. Pode ser até contra. Não, cornetinha. Tu já jogou com o Paulinho? Já, cornetinha. Que tinha um monte de goleiro bom. Não, mas pega um. Fosse fazer na pelada agora, pode ser que jogou no teu time ou que tu jogou contra. Não, o Naba... Cachorrada você agitou aqui, até quando cornetinha se ofereceu. O Naba era um goleiro bom, porque era um goleiro... E o Nabo tinha... O Nabo tinha um olho bom, né? O outro não. E só um olho bom. Mas aí do futsal. Do futsal, jogou um pouco de campo, era bom também.
Eu me lembro do E capacete, era no depois no Monte Castelo também. O capacete era muito Que bom. também pegava muito no Capacete, futsal. o capacete também era muito Ah, bom. Não jogaram na Europa, tá? É a nossa turma aqui. Mas vale todo mundo, que tu jogou antes ou que tu jogou depois profissional. E posição, assim, todo mundo jogava de tudo um pouco, né? Come Rato, falar os apelidos, Come Rato. Meu time, Come Cabeça. Rato, Cabeça, Beiço, Mão, Lucas, Coquinho, Pelé jogava muito, né? O Nego Leco, né? O Lucas, pra mim, foi o melhor jogador que a Restinga já teve, foi o Luquinhas, o canhoto, né? O melhor jogador. Acredito até melhor que todos nós que viramos Tecnicamente, profissional. O Lico, né, que jogou no Inter. O Lico já foi profissional. É, jogou aqui. Aí tinha da velha, tinha o Chiquinho, que jogava muito. O Gelol jogava muito, né? O Mano jogava muito. Mano. Se tu pegar o Sardinha, goleiro era muito Eduardo, bom. jogou muita bola, né? jogava muito. Que tinha um nível para ser profissional. É. Tá, mas vamos pegar agora o teu lado profissional. Tu pega uma resenha agora que tu fosse escolher dos caras que tu jogou profissionalmente. Quem seria o teu goleiro? Profissionalmente? Profissionalmente. Acho que o goleiro... Aí eu falar os que eu joguei, né? Junto, acho que o Fábio foi O Fábio melhor goleiro hoje que ainda joga no até Fluminense. hoje, o melhor goleiro. Tá. Teu lateral direito. Lateral direito, cara. Acho que ou o Anderson Lima ou o Ceará, mas acho que o Qual deles? Anderson Lima. Tá. Fábio, Anderson Lima. Tua dupla de zaga. Na dupla de zaga? Joguei só com um zagueiro fera, pô. Mauro Galvão, não tem como não Tu pegou o Mauro Galvão, né? Peguei Mauro Galvão. E quem seria o teu outro? Cara, acho que Mauro Galvão e Índio, né? Mauro Galvão e Índio. Tem Tá, que então a gente tem equilibrar, né? Fábio, Anderson Lima, Índio, Mauro Galvão, teu lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Jogou com uns bons também. Claro, e com vários bons, né? Aliás, tu jogou com gente boa pra toda a posição. Eu tô tentando, né? É muito jogador, né? Lembrando aqui, daqui, pô, joguei com o Gilberto, era muito bom. Rubens Cardoso, Jorge Wagner. Mas eu acho que qualidade, acho que o Gilberto. Jogava muita bola. O Gilberto tinha O mais Gilberto qualidade. era força e era muita técnica, né? Acho Tá, que... fechamos o sistema defensivo. Aí vamos no 4-4-2. Do meio campo vai ser tu. eu sou dos dois, eu jogaria, mesmo se eu fosse treinador hoje, eu jogaria com 2 volantes, um primeiro, um segundo e 2 meia. Jogaria no quadrado. Tá, e quem seria dois o teu atacantes. meio campo? Porque a gente normalmente não que seja melhor para os outros, é melhor do que eu joguei junto, Do que tu né? jogou eu e me do que a gente adaptar tá muito. fechando um time aqui. Eu gostei muito de jogar com o Eduardo Costa. Ah, boa lembrança. Eduardo Costa. Pô, ele jogou contigo num jogo de seleção. Jogamos contra o Paraguai, um jogo decisivo. Épico, né? Filipão, pra quem não lembra, o que eu joguei. isso era o quê? Isso não foi em 2001, né? 2001, Era aquele Grêmio da Copa do Brasil, aí vai jogar Brasil e Paraguai, e o Filipão convoca 3 caras do Grêmio. Paulo César Tinga, Eduardo Costa e Marcelinho Paraíba, que faz o gol, né? Faz o gol, faz o primeiro gol. E era o Super Paraguai, né? Ainda do Chilaver. Classificou em primeiro e isso. É o jogo, pra galera que tá em casa, é o jogo que o Chilaver depois cospe no Roberto Carlos. No rosto do Roberto Era o Carlos. jogo que se não ganhasse, dificilmente iria pra Copa. Né? Era o jogo decisivo. Eu lembro de uma entrevista do Rock Júnior. Ele dizendo, depois do jogo, que quando entraram em campo, no Olímpico, que muita gente começou a gritar o teu nome. Isso ele falando. Sim. E aí ele disse que encostou em ti assim, pô, moleque, tem moral pra caralho, aqui a gente não sabia disso, tá? Tu lembra disso? O que aconteceu ali na todo aquele evento, né? É legal essas histórias assim que pouca gente acompanhou, né? Quando eu fui convocado, né, foi uma crítica muito gigante assim no Brasil, né? Tinha um jogo em Curitiba antes, né? Teve um jogo amistoso em Curitiba, porque o Brasil não vinha ganhando, estava quase não classificando, e tinha aquele jogo que era muito importante. Depois tinha um jogo na Argentina, que a tendência era perder, como perdeu, né? De 9 pontos que faltavam, tinha que fazer 6 para classificar. Sim. Desses 6, tinha 2 jogos em casa, se eu não me engano era Venezuela e Paraguai. Era a corda esticada o tempo todo. Então deduzia que o Paraguai era o mais difícil, porque era o primeiro, foi o melhor time do Paraguai ali, Duarte, Gamarra, aquela geração. Então, o Filipão, inteligentemente, trouxe o jogo que ia ser em Goiânia para Porto Alegre, né? E na época conversou, nós era o melhor 3-5-2 do Brasil. O momento do Grêmio era bom. Tinha acabado de ganhar com o Brasil e mesclou o time e trouxe nós para jogar.
E eu lembro um dia o Filipão, quando nós fomos jogar no Panamá, o amistoso, uma semana antes. Curitiba, Brasil e Panamá. Panamá, no campo do Atlético Paranaense. Entramos em campo, começou a falar no nome de cada um, o Marcos, quando chegou no meu nome, assim, uma vaia gigantesca, assim. E, pô, justo pra caramba, eu não tinha nada a ver, não tinha jogado nenhum jogo. Jogar. Não tinha jogado nenhum jogo, não tinha feito parte de nada, nunca tinha ido pra seleção nem base. E aí, quando a gente chegou em Porto Alegre, no primeiro treino que a gente foi jogar, tinha umas 20 mil pessoas no treino olímpico. Eu cheguei lá, a galera gritando meu nome e tal. Os jogadores começaram a entender que a minha importância... Que naquele lugar tu tinha uma importância. E aí, quando a gente entrou no jogo, tinha 60 mil pessoas dentro do Olímpico, tinha uma faixa gigante lateral a lateral, assim, escrito Tinga, teu povo te ama, uma faixa gigante. E aí, na época, acho que era o Roberto, o Roque. O Roque Júnior falou que ele disse isso pra ti. Mas eu lembro que acho que o Roberto, na roda, falou, pô, Tinguinha, o jogo é o seguinte, cara, se começar... Porque onde jogava, o Brasil era vaiado na época. A galera começar a vaiar, tu vai na beira do campo, manda a galera... E foi o que aconteceu. Não deu nem tempo de vaiar, porque a gente já começou abafando. Fez a jogada, o Belete cruzou. Então, aquilo ali, pra mim, foi um negócio... Foi uma emoção, ao mesmo tempo foi um trauma. Mas arrepia, né? Eu imagino tu entrar ali, porque daí tu tá a camisa da seleção, né? Tu não é... Pô, tu tá num clube e chegar à seleção já é gigante. Tu tá com a camisa da seleção. Ali era a tua casa de momento, pô, é a tua cidade. Eu imagino, talvez agora tu nem lembre o que aconteceu, mas deve ser... Tá louco, maluco, eu tava porque, tipo, eu lembro quando nós estava lá em Curitiba, que a gente ficou concentrado em Curitiba, no CT do Atlético. Todo dia ficava eu e o Juan no quarto. 12:30, nós desligava a TV. Porque era o Globo Esporte, que era o nacional, só tinha aquele que passava para todo mundo, e o pau comendo na seleção, e nós desligava para não ficar assistindo, que era uma pressão gigante. E aí, quando o Filipão estava na dúvida se botava eu para jogar, ou o Vampeta, ou o Júlio, não lembro quem era, ele me chamou no quarto, na tarde do jogo, na quarta-feira, e falou assim, cara, tu vai jogar, eu confio em ti, e se nós perder o jogo, nós não vamos sair para a rua junto, não tem problema. Porra, eu falei, cara, peraí, cara, se eu perder o jogo, eu não vou sair mais pra rua. E aí foi essa pressão... Motivou, mas assustou pra caramba. Foi essa pressão gigante, mas conseguimos fazer aquele jogo. O que aquilo ali marcou pra mim, assim, né? Pô, todo mundo sabe que eu sou colorado, mas todo mundo também sabe a gratidão, brinco pra caramba, mas a gratidão que eu tenho, assim, eterna pelo Grêmio. E ali eu consegui ver, Bagé, o quanto eu era querido ali, pô, que a torcida fez ali de uma faixa gigante. Tinha jogadores do mundo todo, né? Caras ali já consagrados no mundo. Todo mundo já... Era só eu, o Juan, que tinha conversa de Brasil. Todo mundo falava os caras na mesa eram falando do La Coruña, falando do Barcelona, falando... Real Madrid, era muito pesado. Entendeu? Mas eu fiz esse parênteses pra lembrar desse jogo, porque eu sei a importância que ele tem pra ti. Mas vamos lá. Eduardo, vamos fechar o meio campo. Eduardo, vamos escalar sempre. Os dois meias. Eu joguei com o melhor, né? O melhor de todos, o Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho e... Gaúcho, como joguei com o Rivaldo, Gaúchozinho. Gaúcho e Rivaldo. Tá aí o ataque? O Marcelinho foi... O Paraíba? Marcelinho Paraíba. E quem com ele? Tá faltando 9. O 9, Fernando, né? Fernandão. Bom, então a gente fechou... Pelo jeito que eu gosto de jogar, né? Sim, pelo estilo que tu gosta. A gente fechou, então, a tua... Acho que já tá acabando o jogo, é isso que ele tá marcando. Ele não foi pra Valeu, seleção. Cornetinha. Vamos lá. Fábio, Anderson Lima, Índio... Mauro Galvão e Gilberto. Eduardo Costa, Tinga, Rivaldo, Ronaldinho, Paraíba e Fernandão. E o treinador, quem seria? O Tite. Tite. Aquele super Conseguiria fazer esse time jogar. Irmão, eu ficaria muito mais tempo falando contigo aqui. Eu quero te agradecer. Não tinha como fazer o primeiro Bagé FC. Lembrando, né? Bagé FC não é futebol clube. É futebol e... Corneta. Tentei dar uma caneta aí, não tem como. A corneta aqui é prioridade. Eu tentei dar uma caneta nele. Ninguém consegue dar uma caneta no cornetinho. O grande desafio desse... Só se for uma bolinha de tênis. O desafio desse canal vai ser dar uma caneta nele. Vamos fazer esse desafio. O convidado que chegar aqui e conseguir dar uma caneta no cornetinha, a gente vai ter um brinde especial. Sem dúvida nenhuma. Irmão, obrigado, viu? Tamo junto. Prazer, a gente não podia começar diferente. Tinha que começar aqui na nossa terra. Da Restinga para o mundo. Nosso primeiro convidado foi o Paulinho, porque aqui na Restinga a gente chama ele de Paulinho. O mundo conheceu como Paulo César Tinga. Cornetinha, tchauzinho pra galera lá. Tchau. Pra rapaziada da Pra Hub.
Bem tchauzinho. Pra cá, pra essa câmera aqui. É que a gente tem muita câmera no Corinthians. Aí a gente não sabe nem pra qual hora. Beijo de todo mundo aí. A gente volta daqui a pouquinho, né? Porque na internet a gente não dá bom dia, não dá boa noite e não dá boa tarde. A gente vai estar o tempo inteiro ligado com Bagé FC. Não é de futebol clube, é Bagé Futebol e... Tchau!